Boa noite. Não, alô? Muito bem. Nada como um elemento masculino na mesa para pôr isto na hora. Não tem nada a ver com masculinidade, tem a ver com a rádio, pá. Fazer barulho, chama logo a atenção. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez à Barraca por nos receber, ao André, que é um querido, e com quem temos as melhores memórias destes quase 18 anos da Tinta da China, as melhores, de facto, muitas delas foram aqui nesta sala. Portanto, em primeiro lugar, agradecer ao André e à Barraca. Depois, agradecer ao Carlos Vaz Marques, que faz comigo há 15 anos a coleção de viagens, que tem mais de 50 títulos, eu não sei muito bem quantos são exatamente, mas serão 54, por aí, e por onde, através dos quais temos viajado de facto por quase todo o mundo, com livros muito diferentes. É muito pouco frequente termos livros de autores portugueses e muito mais raro ainda um primeiro livro de uma autora portuguesa. Portanto, a Ana França é de facto muito bem-vinda. Foi com um enorme prazer que li a primeira vez o seu livro, porque de facto ela consegue fazer isso. Literatura de viagens, não é um livro sobre viagens, é um livro que nós consideramos de literatura de viagens. Eu acho que está aqui uma escritora, vamos ver o que é que vem a seguir, mas eu, enquanto editora, estou bastante expectante. Queria agradecer à Cândida Pinto, querida, que veio apresentar o livro, que é uma das parceiras da Ana na Ucrânia. E dizer que a Dulce Maria Cardoso de facto preparou, aliás ela hoje telefonou a Ana e disse-lhe o que é que ia dizer, mas a Dulce está doente e está sem voz e está aflita e portanto não pôde vir aqui. Portanto, agradecer à Cândida e claro a ti, mas à Ana França pela aposta e por ter escolhido esta editora e esta coleção. Sentimos mesmo muito honrados por isso. Passo a palavra ao meu diretor. Sim, patroa. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Obrigado à Ana França por publicar este livro, por ter escrito este livro. Eu não sei muito bem o que é escrever bem, mas sei reconhecer quando encontro alguma coisa que me faz dizer este autor escreve bem. Escrever bem não no sentido de escrever corretamente, com uma sintaxe sem erros, não é nada disso. Nem é só também escrever de forma interessante. Há muita gente que escreve bem no sentido de escrever de um modo interessante, de um modo cativante, de um modo correto e escorreito, mas eu creio que são menos aqueles que escrevem bem, aqueles de quem eu tenho inveja por não conseguir, por sentir que está ali qualquer coisa que não acedo e que, como disse, não sei muito bem o que é. É um grão de sal qualquer na forma de escrever que torna particular, às vezes, uma voltinha da frase que faz com que reconheçamos ali um autor e que nos faz sentir que estamos a entrar num território literário, puramente literário. Mesmo quando o tema, ou quando aquilo de que se está a falar, é muito concreto, muito direto. Aliás, esta analogia, esta questão de não saber bem o que é escrever bem, faz-me pensar numa analogia com uma frase
famosa do Santo Agostinho, que dizia que sabia perfeitamente o que era o tempo, menos quando pensava no que é o tempo. E eu acho que sei bem o que é escrever bem, sei reconhecer bem, mas quando começo a tentar desencantar ou desentranhar aquilo que torna uma frase, um texto, às vezes meia dúzia de parágrafos, qualquer coisa de literariamente cativante que chamo escrever bem, aí torna-se mais difícil identificá-lo. E esta analogia com o Santo Agostinho, por acaso, não é de todo espúria, pode parecer assim só uma coisa a armar ao pingarelho, mas o Santo Agostinho, ou o Agostinho de Hipona, é o nosso padroeiro nesta coleção, porque desde o início temos uma frase de Santo Agostinho na contracapa, que é uma frase que acho que resume bem. Deixa-me lê-la, que eu não sei citá-la de cor. Aliás, esta frase, a forma como nós escolhemos esta frase tem uma história mais ou menos curiosa. A frase diz: o mundo é um imenso livro do qual aqueles que nunca saem de casa leem apenas uma página. E isto é o espírito desta coleção e também é o espírito dos repórteres. E aqui faço a ponte para outro aspecto que me parece essencial salientar, ainda por cima, em face de duas repórteres extraordinárias, que é esta necessidade de sairmos do nosso lugar. Podemos sair, às vezes, apenas de forma mental, mas eu acredito que, e durante alguns anos tive a sorte de poder andar em reportagem por alguns lugares do mundo, na altura em que se fazia reportagem com um pouco mais de frequência do que hoje. Hoje só assim em situações extraordinárias, ou quando se trata de repórteres extraordinárias, é que acontece isso da reportagem, porque de resto o jornalismo está tão descapitalizado que sair em reportagem é mesmo qualquer coisa de invulgar, infelizmente, porque está aí na reportagem, digamos, o pulsar mais essencial do jornalismo. E esta ideia de ter de sair, ter de ir à procura, ter de ir aos lugares, é também a outra componente desta coleção de viagens. Aliás, quando a Bárbara Bolhosa me desafiou, já não sei há quantos anos. 15 anos. Pronto. Quando ela me disse: temos de fazer uma coleção juntos e tal, o que é que há de ser? Eu já lia muita literatura de viagens e interessava-me por esse duplo, por essa dupla vertente. Por um lado, ser literatura, em primeiro lugar, né? Ser boa escrita, e, por outro lado, ter essa componente de viagem, porque, no fundo, eram as duas coisas. Talvez hoje já não seja tanto assim, porque viajo pouco, ou viajo, sim, pouco. Mas, na altura, as duas coisas que eu mais gostava de fazer era ler a viajar, e tinha, assim, uma espécie de fixação nessa ideia de errância, que, entretanto, fui perdendo, porque a vida dá cabo de muita coisa, até de algumas ilusões deste tipo. Mas ler e viajar eram, para mim, assim, dois aspectos muito importantes, que se conjugavam muito bem na literatura de viagens. E eu, cada vez que ia a qualquer lado onde havia livrarias, procurava, nas línguas que consigo ler, autores de viagens. Hoje há mais, aliás, há mais 2 ou 3 coleções que começaram depois da nossa e que na altura não existiam. Havia uma coisa da Europa-América que durou pouco tempo. Acho que não havia mais nenhuma coleção de literatura de viagens. E
E, portanto, era um género, quer dizer, nós publicámos aqui uma primeira edição portuguesa de um livro do Mark Twain, que ainda por cima fala de Portugal, portanto, para verem como... E ainda hoje há muita coisa que não foi traduzida e publicada, porque nós, apesar de termos 54 livros, não esgotamos nem de longe o filão de coisas boas que há neste campo. Mas essa conjugação desses dois aspectos, neste caso deste livro, acho que atinge uma felicidade perfeita, que ainda por cima se conjuga com o outro terceiro aspecto, digamos, da minha formação, do meu ADN, que é o lado da reportagem e do presente, de qualquer coisa que é muito premente e que é muito atuante. E a Ana França é uma repórter e foi com espírito de repórter, mas o que eu queria salientar, e não vou demorar muito mais à volta disto, e por isso comecei pela ideia de o que é escrever bem, o que eu queria salientar é que, sobretudo, podem-se escrever N livros, e vão escrever-se, estão a escrever-se, N livros seja de reportagem, seja de análise, seja do que for, sobre a Ucrânia. Bem-vindos todos, mas eu acho que não haverá nenhum parecido com este, porque tem esse grão de sal, que é o da escrita que vale a pena, da escrita literária. Não é que os outros não valham a pena, mas há qualquer coisa de distintivo neste livro que eu vos digo que vale muito a pena. Eu li-o entusiasmadamente e acho que haverá outros leitores para este livro, independentemente do tema que ele trata, independentemente da questão concreta. Uma porta de entrada pode ser só a boa escrita, o escrever bem, seja lá isso o que for. Obrigado, Ana França. Cândida, por favor, Cândida Pinto. Passas aí o teu... Esta coisa. Ora bem. Boa noite a todos e obrigado pelo convite para estar aqui e obrigado também por terem vindo. Ora bem, ali está o Taras Shevchenko com um tiro na cabeça. Só o título já. Que título, meu Deus! Eu, quando li este título, arrepiei-me pela ousadia e pelo in your face, que é aquilo que a Ana é. E eu vi o tiro na cabeça do Shevchenko em Borodianka, como ela viu, e ela agarrou naquilo e fez um título de um livro fantástico. Eu achei extraordinário, fiquei completamente impressionada só pelo título, e só tinha chegado ao título. E depois li este livro a galope, completamente, numa vertigem incrível, porque a Ana consegue introduzir na escrita dela essa vertigem, um pouco como ela fala, não é? Ela fala muito rápido no raciocínio e na expressão, e este livro é isso também. É como se ela estivesse, ou seja, nós hoje temos a felicidade de estar aqui ao lado dela, mas quando nós lemos este livro na nossa casa, é como se ela estivesse ali, mesmo ao nosso lado, a contar-nos a vida dela naqueles sítios, naqueles dias complicados, com todos os detalhes, com os detalhes que contam no sentido de serem marcas que vão ficar desses dias que ela passou na Ucrânia, e também com aqueles detalhes que são impressões epidérmicas, dúvidas, WhatsApps que não vão ficar para a história, mas que naquele momento nos retêm naquela história. E acabámos por cruzar uma coisa com a outra e acabámos, através dos olhos dela, ver coisas pela escrita dela que gostávamos de dizer que seriam ficção e antes fossem. Estou a falar de coisas horríveis
que a Ana viu, que eu também vi na Ucrânia e que estão muito bem aqui representadas neste livro. Eu ia lendo isto e muitas vezes ia sorrindo, outras vezes ficava emocionada, porque nos encontramos lá no ano passado, este ano também, porque passámos por muitas situações semelhantes, estivemos nas mesmas ruas, às vezes falámos com as mesmas pessoas, vimos o mesmo Shevchenko com um tiro na cabeça, e de facto acho que ela tem aquilo que o Carlos Vaz Marques acabou de dizer, tem um talento especial para nos introduzir numa realidade, portanto, numa escrita completamente a quente, um diário, não é? Mas para nos dar muitos recheios nessa escrita, não é? Portanto, é uma escrita vivida, mas recheada de história e de outras referências que ela introduz para este livro, onde se percebe essa dupla paixão da Ana pelas viagens e pelos livros. E isso está tudo aqui. E está tudo muito a quente, não é? E quando se escreve a quente e quando se está nesses sítios a relatar e a escrever a quente, há uma coisa muito importante e tramada, que é a dúvida, não é? Nós andamos com a dúvida atrás, tantas vezes e quase todos os dias, ou seja, a dúvida instala-se, porque se nós não tivermos a dúvida, somos seres acéfalos, não é? E essa dúvida está também aqui, e nós acabamos por... eu senti isso, e creio que a Ana também, de sermos expostos a situações no século XXI, na Europa, em que achamos isto não é verdade, isto não está a acontecer, há aqui ficção, há aqui muita propaganda, há aqui muita desinformação, também há, obviamente, mas também há uma realidade exposta, transparente e à qual nós conseguimos chegar a quente. Ou seja, onde conseguimos chegar a sítios, Bucha, por exemplo, teve um mês ocupada, e que nós conseguimos chegar e falar e estar com as pessoas que ainda estão meio em choque. E o choque pode levar as pessoas a terem duas reações, ou mandarem tudo cá para fora, ou calarem-se. Mas quando mandam tudo cá para fora, é muito complicado, ou seja, não houve tempo para manipular todas aquelas pessoas para dizerem aquelas coisas, porque está ali, as pessoas estão ali, estão expostas e estão a falar connosco sobre essas questões. Nós encontramos em Bucha, encontramos também em Borodianka, um cruzamento, não é? Um famoso cruzamento, onde, portanto, isto foi uma fase no início de abril do ano passado, em que havia muitos checkpoints, os russos tinham acabado de sair desse eixo onde tentaram avançar para Kiev, de Irpin, Bucha, Borodianka, Hostomel, todas essas cidades, portanto, nos primeiros dias em que, portanto, os russos já tinham retirado, mas ainda havia grupos na floresta, e os ucranianos estavam com algum receio de deixar os milícias entrarem, do que nós sabemos, porque havia muitos sítios minados, haviam engenhos explosivos à solta, e estavam a retirar corpos das ruas. Nós ainda vimos alguns, enfim, bastantes, quer em Borodianka, quer em Bucha. Então, encontramos num cruzamento que dava para Borodianka e estamos ali bloqueados. Depois aparece, estas coisas depois levam-nos umas às outras, aparece um comandante militar que nós tínhamos conhecido 2 ou 3 dias antes e que nós agarrámos literalmente, a dizer que se ele nos podia facilitar, e ele lá nos abriu o caminho e lá fomos todos para Borodianka. Nessa ocasião, quem nos facilitou isso foi uma tradutora que trabalhava comigo, a Alissa, uma
pessoa com o seu feitio especial, e há uma coisa, nós falamos muito disso, dos fixers, que são as pessoas com quem nós temos que trabalhar num país onde nós não conhecemos a língua, não conhecemos a geografia. A invasão fez com que os ucranianos tapassem a maior parte das indicações dentro das localidades ou nas estradas para impedir a progressão das tropas, portanto, enfim, ir pelo GPS não era o mais indicado por causa das minas, por causa dos sítios que ainda não estavam limpos, portanto, os fixers são seres muito importantes nestas circunstâncias, e nós partilhamos um deles, mas voltando um bocadinho, enfim, cruzando os fixers com a dúvida, eu gostava de ler 2 ou 3 coisas que a Ana escreve aqui, e começava por essa questão da dúvida e do fixer. Está ela em Lviv ainda, no dia ainda em fevereiro, logo nos primeiros dias da invasão, e está numa conversa com o Tiago Miranda, que era o fotógrafo que estava com ela, e portanto a Ana escreve: o inglês da Marta não chega para traduzir os pormenores todos, cheira-me que aquelas frases grandes e emocionadas das pessoas na fila não me foram transmitidas na totalidade. E o Tiago responde: mas Ana, a Marta é uma mulher que nos parece, se não rica, pelo menos muito bem na vida, e que até nos ter apanhado pela frente provavelmente nunca tinha visto tal dor nem tal miséria. É o país dela, se calhar está só chocada com estas histórias, deve estar afetada com isso. E conclui a Ana: Tiago tem razão, claro. Não sei se todos os repórteres ficam irritados com o que falha. Ficamos. Nem sei se isso é sinónimo de falta de empatia com o que se passa à nossa volta. Acho que sim quanto à primeira ideia e não quanto à segunda, na maioria dos casos. Eu concordo. Na verdade, a Marta é uma dádiva dos céus, em que ela acredita tanto. Se eu não sei falar ucraniano, por que razão tem ela de falar inglês? Ora, nós temos sempre esse problema quando estamos nestas circunstâncias, porque podemos apanhar pessoas que falam bem inglês, pessoas que não falam muito bem inglês, pessoas que têm formação jornalística, pessoas que não têm formação jornalística, que faziam outro tipo de coisas, e nós acabamos por ter que estabelecer com essas pessoas uma relação muito próxima, porque essas pessoas são vitais para nós conseguirmos chegar às pessoas que lá vivem. Há aqui uma situação que se passou com a Ana e que também se passou comigo e com o nosso fixer comum em momentos diferentes, com o Andrei. O Andrei é um homem muito grande, mas com um coração completamente doce e muito emocional ao mesmo tempo. Eu rio também disto, obviamente, sorri quando a Ana escreve que eles iam para Kharkiv, mas o Andrei queria ficar em Poltava. Poltava fica a 150 km de Kharkiv. Aconteceu-me o mesmo. Eu também queria ir para Kharkiv e ele dizia: nós vamos para Kharkiv, mas dormimos em Poltava. Qual é que era a questão fundamental para o Andrei aqui? Ele tinha a família, que para ele é o mais sagrado. E na altura, a família dele estava na Polónia. Na altura em que a Ana esteve com ele. Quando eu estive com ele, a família já tinha regressado da Polónia. E ele tremia de medo a pensar que lhe podia acontecer alguma coisa. Ou seja, se pudesse evitar um bocadinho do risco, ele evitava. E para ele isso era dormir em Poltava. Que era, enfim, do ponto de vista jornalístico, era uma chatice, não é? Porque nós estávamos fora do âmbito da coisa. Mas depois tínhamos que pensar, mas o que é que faz mais sentido? É melhor que o Andrei ande bem durante o dia, durante a noite, fazemos os tais 300 km, pronto. Mas pronto. Depois havia outra coisa também, outra coisa que é importante, que a Ana também revela aqui, que era, e que eles nos passavam muito, que era como abordar as pessoas, o pudor que existia, a forma como as pessoas falavam das coisas, que tipo de perguntas é que se fazem às pessoas que estão
sob placas tectónicas, não é? Que acabaram de perder familiares, a casa, tudo. Como é que se aborda estas pessoas? Que perguntas é que se fazem? Pergunta-se... O que é que se pergunta a estas pessoas? E às vezes o nosso impulso leva-nos a querer bater à porta das casas. Não podes fazer isso, as pessoas vão levar a mal. Então, esta negociação sempre com as pessoas, tal como os nomes, o nome completo, ou só o nickname, ou um nome fictício, é preciso gerir tudo isso para se conseguir, enfim, fazer o que nós lá estamos para fazer, o que é o nosso objetivo ali. Pois também há uma história aqui muito engraçada também, que a Ana conta, que tem a ver com as palavras código. Como sabem, a invasão de larga escala da Ucrânia, como dizem os ucranianos, eles usam o termo guerra, mas sobretudo chamam-lhe invasão de larga escala. O Putin chama-lhe operação militar especial. Mas levou que as pessoas de facto se unissem em resiliência e resistência. E essa resistência trespassa completamente a sociedade. E a Ana conta aqui um episódio muito engraçado em Lviv, onde perguntam onde se compra leite para irem a um sítio onde se estão a fabricar coquetéis Molotov. Isto era frequente neste sítio, tal como os checkpoints faziam perguntas cruzadas aos fixers para perceber se eles eram dos sítios ou se eram sabotadores infiltrados. Queria só saltar aqui para duas situações que a Ana trata com muita subtileza, que é os momentos em que ela esteve em maior risco. Obviamente que nós, quando entramos na Ucrânia, os nossos sentidos todos alteram-se, porque nós sabemos que estamos a entrar num território onde vamos ficar vulneráveis. Porque, enfim, os mísseis caem nos sítios mais inesperados, os drones atacam nos sítios mais inesperados, e depois há zonas onde a artilharia está ativa, como é o caso de Kharkiv até o sul, portanto toda a zona do Donbass no leste. E ela conta aqui um episódio incrível, mas com uma grande elegância, uma grande subtileza, lê-se como uma peça literária, mas, meu Deus, numa aldeia entre Mykolaiv e Kherson. Na altura, isto foi em abril do ano passado, Kherson estava ocupada pelos russos, e ela anda numa zona cinzenta, que é a zona entre as duas forças. As zonas cinzentas são as zonas que nos dão cabo da cabeça, porque nunca se sabe de onde é que podem surgir as ameaças. E então, para além da artilharia que eles vão ouvindo, às tantas há um helicóptero, não é, que anda a despejar umas coisas, e eles saem de lá sem saber se o helicóptero, se é russo, se é ucraniano, o que é. Mas isso é normal nestes sítios. Mas o que eu queria sublinhar é... eu li aquilo e percebi como é que eles estariam e o que é que se estava a passar ali, mas ela faz isso com uma elegância e uma subtileza que quem não esteja bem atento pode achar até que são figuras de estilo, mas não. São cenas muito reais. E queria também falar também de uma outra questão que ela levanta muito bem, que é a questão dos russos e ucranianos em território ucraniano. E há um momento em Irpin em que ela está, já em maio, em que a Ana fala com uma mulher que é russa, mas vive em Irpin. E Irpin é uma cidade satélite de Kiev, que desde 2014, desde o conflito de baixa intensidade no Donbass, muitas pessoas que nasceram russas e que viviam no Donbass, depois de 2014, muitas dessas pessoas emigraram para Irpin. Portanto, houve centenas de milhares de pessoas dessa zona do leste que foram para Irpin e que eram russas e ucranianas e que viviam nessa situação de uma dificuldade de identidade e que podem ser vistas como alvo de um lado ao outro do conflito. E isso é uma coisa bastante
complicada para viver nessas condições, não é? E vou terminar só com duas coisas. Uma é esta questão dos tempos diferentes quando se está na Ucrânia e quando se está na Europa, que está a enviar armamento para a Ucrânia. E também essa outra questão com que somos confrontados muitas vezes de sermos ou não parciais e de só estarmos a dar um dos lados do conflito. É algo com que somos confrontados muitas vezes. Eu sobre isso queria dizer poucas coisas, mas queria dizer o seguinte: a Ucrânia foi de facto invadida a 24 de fevereiro de 2022. Estão a morrer ucranianos e russos. As únicas pessoas que estão a defender o território da Ucrânia, que está a ser invadido por um país muito maior do que a Ucrânia, as únicas pessoas que estão a morrer são os ucranianos. Isto é uma coisa presente todos os dias em todas as casas dos ucranianos. Pelo facto de receberem os body bags com os seus mortos, pelo facto de receberem os seus feridos e pelo facto dos homens serem convidados a juntarem-se às forças de defesa, sejam elas defesa territorial, sejam elas treino para combate. Portanto, há de facto aqui uma questão que tem a ver com um país invadido por uma potência muito maior e que tem o apoio militar, o equipamento militar da Europa. Os tempos diferentes, e nós ouvimos todos os dias, sobretudo o Zelensky, com essa urgência, a pedir chão, um pedinho de chão, não é? A pedir coisas, a pedir equipamento ao Ocidente. E de facto, quando se está lá, isto parece quase ridículo, porque quando se está em zonas onde se é confrontado todos os dias com a sobrevivência e onde se percebe que há uma reunião marcada para marcar outra dali a uma semana, para decidir dali a 3 semanas que tipo de equipamento deve chegar dali a 2 meses, quantas pessoas morreram entretanto? De um lado e do outro. Obviamente que do meu ponto de vista, isto não tem uma solução militar, este conflito terá que ter uma solução política e, portanto, é preciso trabalhar nessa solução política. Por enquanto, o que se passa ali é um tempo de urgência e de sobrevivência. Muitos dos ucranianos com quem nos confrontamos colocam as coisas de um modo muito simples, que é: nós não temos alternativa. Se quisermos manter-nos como nação, não temos alternativa. Chegaram a dizer: a Europa está disponível para receber 40 milhões de refugiados, porque se nós não tivermos capacidade para manter o nosso país, há os que morrem e há muitos que vão sair, para além dos 8 milhões que já saíram. Portanto, enfim, eu acho que a mim não me passava pela cabeça, creio que a muitos deles também não, a eles sobretudo por receio de que se tornasse realidade, que de facto em 2022 houvesse um conflito desta natureza na Europa e não houvesse capacidade para o resolver de outra maneira. Não houve, é nisso que estamos e, portanto, é com isso que temos que lidar. Só terminar a dizer que isto é um diário, que a Ana teve lá em 3 períodos diferentes, que é um prazer ler, não o percam, e que eu vou-lhe pedir o autógrafo porque ela ainda não me autografou. Olá, obrigada a todos por terem vindo. Estão aqui muitas pessoas que eu gosto muito e muitas pessoas que eu admiro muito também. Outros repórteres que estiveram na Ucrânia, a Kátia Bruno, que esteve comigo em Lviv nos primeiros dias e que foi incrível, e que nos quis pôr a todos dentro de um carro para fugirmos de lá quando o Mené nos avisou e depois afinal não era bem assim tão perigoso, mas ela ofereceu um carro de 5 lugares, não sei como é que ela esperava pôr para aí 7 ou 8 jornalistas em 5 lugares, mas ofereceu. O Germano e a Teresa, que também estiveram recentemente na Ucrânia, fizeram um trabalho fabuloso para a CNN Portugal, que todos vocês deviam ver e ver o documentário e ler, e também tiveram com o Andriy, portanto eles também sabem que o Andriy é um homem de coração muito grande, um homem que se emociona e um homem que tem filhos que
lhe perguntam e pesquisam no Google como comprar armas. Eles têm 8 anos, um dos filhos tem 8 anos, e já fazem esse tipo de pesquisas no Google. Isso é mesmo muito complicado. Pelo menos eu fiquei a pensar o que é que pensariam as crianças da Ucrânia nesta altura e quais vão ser os heróis delas e o que elas vão querer fazer da vida. Não faço ideia. Achei muito engraçado ver a Cândida Pinto dizer que eu corri riscos. LOL, não é? Quer dizer, não. Na verdade, ainda ontem, depois da apresentação do livro do Germano Almeida, que também está aqui, fomos ver uma cerveja e a Cândida esteve a contar histórias absolutamente inacreditáveis dos sítios onde ela esteve, nomeadamente da Líbia, e que me pareceu assim uma coisa bastante mais perigosa. Mas sim, na verdade também há perigo na Ucrânia, claro. Os agradecimentos, alguns estão no livro e outros já faço quando acabar de falar, mas este livro surgiu um pouco porque eu estava a ler o Caderno Afegão, da Alexandra Lucas Coelho, que também é uma grande repórter e que a Tinta da China também publicou, o Caderno Afegão, e achei muito interessante. Eu li muito a Alexandra durante a universidade, acho que todos lemos. Acho que até me lembro de uma altura em que ela foi a Coimbra, estaria eu com Pedro Crisóstomo e Lídia Varalta Gomes, os dois nesta plateia, em que não conseguimos ir falar com ela, porque vergonha, mas gostávamos muito de ler, e é incrível estar na mesma coleção que ela, claro. O Caderno Afegão, que é um diário, consegue conjugar os lugares e as pessoas e o impacto de tudo o que estava a acontecer, da guerra, do poder dos talibãs em algumas regiões, menos noutras, com descrições algumas engraçadas, outras super assustadoras da vida dela durante aquele mês. E eu gostei imenso dessa forma de expor o que ela tinha visto na guerra e organizar o que ela foi vendo, e dei por mim a ler as notas no meu telemóvel e nos cadernos, a ver se teria a hipótese de tentar organizar os dias, encavalitar os dias uns nos outros e ver se isto faria sentido. Eu estive na Ucrânia 3 vezes, agora com a terceira vez pelo Expresso, e uma vez em que fui lá sem ser, eu fui com o Germano de férias, e portanto é mais ou menos um mês. Ok. Então, sobre isso das férias, e que gera bastantes críticas, incluindo o meu grupo de trabalho, a nossa ideia era fazer algum voluntariado. Isto também é uma história interessante, porque chegámos e não conseguimos encontrar forma oficial de participar em nenhum voluntariado, porque as listas de espera eram enormes, até para cortar cebolas e cenouras no Hospital Pediátrico de Kiev. Inscrevemos-nos, mas não foi possível. A ideia era ir ajudar. Também nos inscrevemos para guiar carros para levar comida a outras zonas, não eu, que não posso guiar, quer dizer, não é preciso mais perigos na Ucrânia. Mas o Germano poderia ter guiado, mas também estava tudo cheio. Já havia uma espécie de calendários para as pessoas que estavam inscritas naquela semana para ir levar comida às zonas. Portanto, quer dizer que a Europa, acho que ainda está, mas naquela altura estava mesmo muito investida e estavam lá imensos voluntários, Suécia, sei lá, australianos, todo lado, muitos polacos, suíços, muitos alemães também, e eles estavam... Era difícil ajudar, podias ajudar por ti, mas não numa organização, aquilo já estava cheio de pessoas a ajudar. Enquanto estava a escrever isto, socorri-me de ferramentas, se calhar, mais modernas que aquelas que a Alexandra terá tido à disposição com a publicação do diário. Os repórteres hoje usam muito, obviamente, o Instagram, e eu fui ver para trás nas mensagens do WhatsApp de arquivo, onde fui buscar áudios que tinha enviado para os meus amigos ou para a minha mãe. Acho que o livro, para mim, pessoalmente, é uma forma de eu analisar algumas questões sobre o jornalismo e deixar isso escrito sem vincular também o jornal para o qual eu escrevo a elas. Não caberiam no Expresso as minhas exasperações com os proponentes de uma equivalência moral nesta guerra, não tenho muita paciência. Não cabe no jornal também os meus revirar de olhos com o fenómeno do whataboutism no Twitter, também não tenho paciência. Não cabe no jornal alguns pensamentos, não é de culpa, mas de análise que a Cândida já tentou falar aqui e que ontem falámos à noite, que é, será que nós devíamos tentar ir para a Rússia, para a Rússia não, para o Donbass especificamente, ou para Mariupol, como é que isso se faz? Eu deveria ter tentado mais ir contra os conselhos de diplomatas, jornalistas muito mais experientes que eu,
pessoas que já tinham sido parte da segurança pessoal de equipas do Guardian e da Vice, que me disseram que não é ok, não vais, Cruz Vermelha, eu deveria ter tentado mesmo assim. Isto são coisas que me assolam, o Expresso não é lugar para isso, talvez uma crónica ou uma coisa, mas não naquelas reportagens, e eu achei importante expressar que tive dúvidas, e tenho dúvidas sobre se todos nós estamos a fazer a cobertura mais equilibrada que podemos fazer. Eu escrevo à Embaixada Russa muitas vezes, tento que eles contribuam também para os nossos artigos no Expresso, porque ontem aconteceu uma coisa para vocês entenderem ou tentarem entender, para eu tentar explicar melhor, dizendo o que é que às vezes acontece quando nós estamos a tentar cobrir uma guerra. Então, o meu último fixer, meu e da Ana Baião, escreveu-me uma mensagem ontem muito normal, assim, casual, a dizer: olá querida, tudo bem? Olha, é só para dizer que vais ter que tirar da net aquele trabalho que fizeste. Eu, como assim? Para já eu não posso tirar nada que está publicado no jornal, não é? E depois quis saber os motivos. O trabalho não era uma notícia que tinha acabado de ser publicada. É um trabalho multimédia para o qual contribuíram muitas pessoas num tempo recorde no jornal. Eu não posso tirar sem razão nenhuma, não é? Então disse que se ele quisesse apresentar as razões à direção podia fazê-lo, e as razões todas que ele me deu eram razões de que as coisas que estavam escritas deixavam um pouco mal vistas, ou poderiam deixar um pouco mal vistas, as forças ucranianas no terreno. Isso é complicado quando uma pessoa, ou seja, como dizer isto? É complicado para um ucraniano, mas eu não estava a trabalhar e não estou a trabalhar, e talvez eu espero que o diário também dê um pouco ao outro lado da questão, como aquela senhora de Irpin, ou como outras pessoas com quem falei em Kharkiv, que talvez fossem um pouco mais desconfiadas de Kiev. O mais complicado é explicar às pessoas, às vezes, que eu não estou a trabalhar. Nós estamos a trabalhar pela verdade e não necessariamente pela vitória da Ucrânia, por muito que eu acho que isso seria o justo acontecer. Isso é super complicado como jornalista, porque as pessoas não acreditam, no leste acreditam um pouco em ti porque és de um país da NATO, e às vezes do outro lado acreditam um pouco em ti porque não estás a fazer tanto como podias fazer para o avanço da campanha ucraniana. Claro que, obviamente, qualquer pessoa que não saiba que é um invasor e o invadido tem a sua bússola moral um pouco descalibrada, óbvio, mas é verdade que o meu papel não é combater pela Ucrânia. O nosso papel não é combater pela Ucrânia, é só contar a verdade, e eu acho mesmo que isso chega, porque a verdade é mesmo muito crua e a Ucrânia está a sofrer muito. E eu acho que é muito importante, ou é importante, que se continuem a escrever livros. A Cândida acabou de lançar um livro absolutamente incrível. Ela teve acesso a uma altura da guerra que eu não tive, que foi em Kiev, quando os russos começaram a cercar Kiev, e eu não consigo entender o que deve ter sido. Tu pensares que aquilo estava a começar uma meia-lua no ocidente, ali, acolá, e depois eventualmente ia ser um círculo à volta de Kiev. Não me passa pela cabeça o que é que deve ter sido pensar que possivelmente não conseguirias sair daquela capital sem o acordo dos russos. Isso é assustador. E no livro da Cândida tem essa parte de que tu não saberes minimamente se havia milícias russas na cidade, se tu ias conseguir sair, e todas essas experiências que também a Cândida conta no livro dela são super importantes, acho eu, porque isso normalmente não cabe numa reportagem jornalística na televisão. Não vai estar a explicar que o diretor do hotel e todo o staff foi embora, mas ela ficou. Então, mas quem é que, quer dizer, e tomar banho era num quarto secreto, num hotel gigantesco, Wyatt, havia um quarto secreto onde as pessoas, tipo, o pessoal ia tomar banho. Isto é incrível, não cabe numa história jornalística, mas é de facto para isso que eu acho que servem estes livros, também para desmistificar um pouco, e aquela coisa do jornalista herói na guerra, não é nada disso, não somos diferentes de nenhum outro jornalista que está aqui em Lisboa a ler uma carrada de papel, a tentar encontrar uma notícia super importante para o país, para denunciar alguma coisa algum fundo que está a ser mal usado e que é um fundo público. Não acho que não somos diferentes,
mas isso eu acho muito importante que se fale um bocadinho do que se passa por trás do quando estás a fazer uma reportagem, o que é que se passa por trás, e não é só glamour e não é tudo fácil, e as pessoas os repórteres de guerra ou que foram para a guerra aparecem, não é? Mas por trás de nós era impossível fazer o que quer que seja sem negociadores de contactos, sem tradutores, sem motoristas, impossível, completamente impossível. As histórias todas incríveis que parece que nós trazemos, na verdade, muitas vezes elas foram não é trazidas por nós, porque obviamente temos a ideia de tentar fazer um ângulo, não é, de uma história, mas alguém se aproximou de uma pessoa em ucraniano e tentou que ela falasse connosco, explicou que jornal éramos, que meio de comunicação éramos, que éramos confiáveis, estamos a fazer este trabalho, por favor falem, porque é importante. Isto é um trabalho que eu não faço, porque eu não falo ucraniano, e então era sempre alguém a fazer por mim. Tens de confiar completamente nessa pessoa e confiar que ela também te vai traduzir tudo o que as pessoas estão a dizer, e portanto o nosso trabalho nunca na vida é feito, não existe trabalho jornalístico sozinha, fazer o trabalho sozinha não é possível. Eu encontrei a Cândida a primeira vez em Borodianka, como estavas a dizer, estávamos a tentar ir lá. Os russos tinham saído daquela zona para aí há 48 horas. Em Borodianka ainda havia coisas muito, muito tristes de ver. Muita gente debaixo de placas de betão, muita gente perdida que estava parada na rua a olhar para nada durante longos minutos até se mexer. Os militares também só nos deixaram ficar um tempo, porque na verdade acho, não percebi bem, mas acho que nós nem sequer devíamos ter entrado, depois mandaram-nos logo sair, porque aquilo sabiam lá se havia russos ainda, se havia minas. E foi muito chocante entrar em Borodianka e todas aquelas zonas à volta de Kiev, onde de facto se cometeram das piores atrocidades que há memória. E pronto, acho que é só isso. Queria agradecer. Muitas vezes me perguntam como é que foi a primeira vez isto de ir para a guerra. Na verdade, há muita incerteza, claro, e tu pensas que se calhar pode haver uma bomba aqui ou ali que não estás a contar, e claro que há incerteza, mas não é muito diferente daquilo que eu vi na Turquia ou em Lampedusa ou no Líbano, que são pessoas desesperadas para fugir de alguma coisa muito horrível. Portanto, os ucranianos merecem todo o nosso apoio, as pessoas têm quartos livres ou casas livres ou dinheiro para ajudar, o que seja, mas todas as outras pessoas também, porque fogem de guerras iguais. E é por isso que logo no início de cada página eu coloco o número de refugiados. Isto são só os que saíram do país, os refugiados internos são muito mais. E o número é impressionante. Houve dias em que o número saltou de 500 mil pessoas. Isto é incrível, um país inteiro em fuga, as famílias que são destruídas, as pessoas que têm de ficar, os homens têm de ficar, e eu vi cenas muito tristes, principalmente na estação de Lviv, onde a Cátia e o João Porfírio estiveram primeiro do que qualquer outro repórter e fizeram de facto um trabalho extraordinário. Aquilo era inacreditável. Chegava um comboio, havia umas escadas cheias de gente e malas e animais e crianças. Chegava um comboio e as pessoas que obviamente entravam, as que pediam, e as escadas mal se mexiam, ou seja, o número de pessoas nas escadas mal diminuía. Eu quero dizer que as pessoas todas que entraram naquele comboio, ainda havia, sei lá, 7 vezes mais para entrar, porque nós estávamos nas escadas e pensámos, ok, então agora as escadas vão subir um bocado. Nada, tipo 1 degrau, se tanto. Era tanta assim a quantidade de pessoas que estavam naquelas plataformas. E pronto, e acho que é isso. Podem perguntar o que quiserem. Queria obviamente agradecer à Tinta da China. Esta coleção, muito antes de eu ser jornalista, ou pensar em ser jornalista, já lia esta coleção, que é absolutamente fabulosa. E agora eu estou nas livrarias ao lado de Henry Miller, LOL, e Tiziano Terzani, LOL, e Jane Morris, que eu adoro, e a sua Trieste, claro. Queria agradecer à Cândida Pinto por estar aqui, também por ser uma colega estupenda, sem manias, apesar de possivelmente a melhor repórter do país, mas não tem mania nenhuma, e dá contactos, e é uma colega fabulosa. Depois há a Raquel Vaz Pinto, que fez o prefácio,
supersónico e menciona bacalhau, portanto assim. E outra coisa, que é assim, a Raquel, para estar aqui hoje, disse assim que só ia amanhã, não é? Ora, amanhã há um Benfica-Porto e a Raquel não vai beber amanhã, depois do Benfica-Porto, porque vai ter que ir à SIC, e veio aqui, vai, não há ninguém, isso é um esforço que sinceramente ninguém fez para estar aqui. Portanto, quero agradecer. É uma mulher extremamente inteligente, os raciocínios dela sempre são super claros de explicar o mundo. Ela ajuda muitos jornalistas em Portugal a explicar, telefonas a qualquer hora e a Raquel ajuda-te a explicar o mundo, isso é incrível. À Tinta da China e à Bárbara, obviamente, e ao Carlos, que são pessoas fantásticas que acreditaram no livro muito antes de eu acreditar e que decidiram colocar o livro nesta coleção inacreditável. E a todos vocês que estão aqui, obviamente. Os livros desta coleção, como eu já disse, são uma enorme parte da minha vida e do amadurecimento jornalístico. Na procura daquela voz que vai ao osso, que não tem gorduras, não é? E neste caso lembro-me da Dulce, Maria Cardoso, que não está aqui connosco, está doente, mas que me contou, e que nos contou para grande terror de toda a gente que estava a ouvi-la, que uma vez recebeu um e-mail com um vírus, que era um palhaço com o nariz vermelho. E ela vai e clica no nariz vermelho, não é? E o que é que acontece? Todo o computador dela apaga, incluindo os meus sentimentos, que é um romance fabuloso que desapareceu todo, que ela tinha estado a escrever anos. Então a Dulce fecha-se num quarto e escreve aquilo 2 meses, um mês, não faço ideia. E desde aí tem ficado particularmente consciente do ir ao osso e está sempre a tentar só escrever aquilo que é mesmo essencial. Escrever sem preguiça é difícil, só com o essencial, e eu tento mesmo não repisar a dor que já é tão clara nas vozes que falam comigo. E um último agradecimento ao Expresso. Está aqui o Martim, um dos diretores, e o meu editor Pedro Cordeiro. E o Expresso é o jornal que obviamente me permitiu ir à Ucrânia estas vezes todas, e é um sítio que, além dos limites óbvios de espaço no papel, nunca outros me foram impostos de qualquer tipo, nem ideológico, nem político, nem de estilístico, nem de cortar a minha voz, nem de nada. E é algo raro ter essa liberdade para escrever. Portanto, obrigada. Espera. Eu queria convidar a Sasha Boychenko para vir aqui falar um bocadinho. Ela é ucraniana, está em Portugal há 6 anos e recentemente abriu uma pequena microlivraria ucraniana na Snow. A vida dela foi ligada aos livros. O pai é escritor e crítico, e como este livro tem obviamente o título no título tem o nome de um poeta ucraniano que quase construiu um pouco a ideia da Ucrânia e deu às pessoas a língua que não se podia usar. Ela vai explicar em inglês, apesar de falar bem português, mas percebo completamente que quer falar na língua que para ela é mais fácil, porque é que a literatura e a língua ucraniana são 2 temas tão importantes nesta guerra, e que as pessoas a mim me disseram muitas vezes que o pior seria destruir a língua e o pior seria acabar com a língua. Há mais de 100 anos, em várias fases, desde Pedro o Grande e depois com Stalin, que a língua ucraniana tem sido ou tem tentado bani-la, e provavelmente se os russos conquistassem a Ucrânia era o que ia acontecer também, e a Sasha vem falar um bocadinho sobre isso, está bem? Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Sim, falo português, mas vou pedir desculpa e vou passar para inglês, porque the reality is Portuguese is my 4th or 5th language, and processing a word turns out is a very non-linear process, and so this week a whole lot of feelings which I had been
suppressing very successfully for over a year and replacing them with thoughts and other coping mechanisms, which work so well for me usually, came through. And I've had a horrible week, and so I will speak English, which is also far from my first language, but I can express myself a little better in it, so I hope for your understanding. Before I tell you about what Anna said, I am going to tell you about, I did want to say a couple things about you and your book, which I am about halfway through at the moment. I still haven't finished it. And I knew kind of from as soon as we first met, which was when you interviewed me right before the full-scale invasion, that this was a person that is a little bit different from the usual mainstream journalist covering something like a war or a conflict or any hot topic in the news. And boy, was I right. I saw someone review your book, maybe on Instagram or somewhere, and they said that your writing was arejado. And I love that word because I feel like it truly is. It is so not stuck, not stuffy. It is so fresh and authentic and easy and pleasant to read. And I particularly enjoyed that the book has the tiny little bit right before you arrive in Ukraine, when you're actually on vacation in Trieste, which is where you should have been for the following week, and where like the horrors of the war aren't there yet. And it's just yummy to read. I think Carlos said before about like good writing, which you can't quite describe. I relate to it so much. I think it's difficult to describe, but you read it and you're like, yes, this is good writing. So for me as a Ukrainian, obviously I am very not impartial, and reading it has been a very interesting experience. Particularly, for example, about the Molotov cocktails factory in Lviv, which I had no idea about, even though I am obsessively informed about everything going on in Ukraine. So, yeah, certainly. There was a password, so you... Yes, where do you buy light? And, yeah, so just as a compliment. And also, I think it's important to say that without degrading the importance of travel literature, this is not quite travel literature. This is not literatura de viagem. This is war reporting at its finest. This is war reporting at its most vulnerable in a situation where it is very difficult to do war reporting. So, congratulations. And as per what you've asked me to speak about. So, yeah, I grew up in Ukraine and I've lived here in Lisbon for 6.5 years, and I grew up in a very literary environment, so my perspective might be a bit biased, but overall I think it is fair to say that we are all a bit literature obsessed in Ukraine. It is common for people to make jokes that like you would not buy food because a book that you've been waiting for just came out, so you go to buy that book. It is not always exactly literally true, but the sentiment I think is quite correct. I grew up in the city of Chernivtsi, which is in the southwest of Ukraine, very close to the border with Romania and Moldova, which has luckily mostly been spared from the most direct impact of war. And we have a phenomenal poetry festival called Meridian Chernovitz, which I've helped organize for many years while I was still living in Ukraine. And it's
it's just a treat. Like the whole city turns into a literature festival, which for me is one of the most natural ways of being. When you imagine this, what we see here, but the whole city is like that, and people are just walking from one place to another with a glass of wine that they accidentally stole from the previous location, taking it to the next poetry reading. And it hurts to think that so many of these things have now been, let's say, paused, but the festival did happen last year in a, let's say, with a lot more caution, and with readings taking place in bomb shelters, and with special arrangements being made for what to do in case of an air raid alert, but still with people walking around the city with their glass of wine. So I do think we prevail in part because of our culture and our literature. And when the full-scale, so I have been doing things like this my whole life, but when the full-scale invasion started, as many other Ukrainians living here, my and everyone else's energy was put into the first emergency relief. I was basically on Messenger 24 hours a day, just trying to coordinate people who were trying to get out of Ukraine with people who were going to pick people up, including people from Portugal, which I found very shocking, because that's kind of a long drive to go drive to the Polish border with Ukraine, but a lot of people did do that. And when that initial emergency response quieted down a little bit, I realized that I can kind of go back to doing what I had been doing before, which is organizing cultural events for the Ukrainian community here in Portugal and literature things. And I wasn't quite sure whether it was the right thing to do, because there's always this temptation to focus more on helping the Ukrainian armed forces, which is very necessary, and which sometimes it's hard to convince foreigners that that's what they should do, but at least among Ukrainians you don't have to explain anything. So then why would you invest into books and cultural events if you can just donate directly to the armed forces? And in these cases of doubt, and when I'm kind of not sure what to do, I like to look back at Ukraine and see what people back at home are doing. And I've gone back twice during this last year, and what I see is that the cultural events not only haven't stopped, but they have blossomed and exploded, and the publishing houses have continued to not only survive but grow, and people are still somehow buying books and attending literature festivals. So I was like, well, if that's what's happening back at home, there is no reason for this not to happen in peaceful Portugal. So yeah, in cooperation with Livraria Snob, which is an amazing bookshop here in Lisbon, and with a publishing house from my home city of Chernivtsi, we launched like a mini bookshop inside Snob. Practically, it's like a big bookshelf, and it was very important for many people whom I've spoken to have a physical place where you can come and buy a book, because there is an online shop. People manage to get books privately also to come here through packages, but there was a big kind of lack or gap in terms of being able to come to an actual bookshop, hold the book in your hands, smell it for those who like to do that, and maybe buy it with your own money, kind of regaining that agency which so many people lost during the first very uncertain times. So we're doing that now. We're holding book events and book presentations. There are events for children, there are events for adults, and I think even though that's not specifically how I have felt maybe today or this week, the resilience we see, not only of Ukrainians, but I think of any nation, of any group that someone's trying to destroy, is very inspiring, because I think despite the horror of it, you see that
that there is life which goes on, and there is culture which lives on, and there is language which not only must survive, but which survives so organically and so beautifully on its own, just doing its thing. And I guess that's what I'm happy to be a part of. And yeah, thank you. Thank you. Alguém tem alguma pergunta? Querem ensinar livros? Alguma coisa que me queiram perguntar? Ou a Cândida, né?